internautas, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o nome do Senhor é louvado. Muitos pensam que o Senhor perdeu o controle da situação. Não, meus irmãos. Ainda que aí fora está um caos, a situação ainda está nas mãos daquele que opera milagres. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade e sei que Deus tem uma palavra de vida ao seu coração nesta noite. Você que está ligado com a sua TV, no seu computador, no seu celular, Deus vai falar grandemente com você. Convido a vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, os quais moços dele disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele a repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou a um dos cidadãos do campo, que apacentava porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-te-me-ei, irei-te com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me de como um dos teus trabalhadores. E levantou, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti e o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado e o matai. Comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Irmãos, eu louvo a Deus por essa palavra. Quando o Senhor falou ao meu coração na tarde, quando preparava, Ele me deu um tema: a herança e a presença. Uma parábola contada por Jesus Cristo. Um homem tinha 2 filhos, e ali eles viviam em alegria. Esse homem, porém, muito farto na sua fazenda, tinha tudo. E os seus filhos ali despojava daquilo que o pai tinha para oferecer. Tinha comida boa, ficava ali no meio dos trabalhadores, olhava a fazenda. Como uma família, vivia em harmonia. Os filhos tinham um contato excelente com o pai, zelava das coisas do pai. Mas um certo dia, o filho mais novo, a Bíblia vem nos dizer que ele chega ao seu pai e fala: pai, é o seguinte, eu cansei dessa mesmice, e tem como o Senhor me dar a parte que me cabe da tua fazenda, porque eu quero sair, pai, daqui, eu quero caminhar com as minhas próprias pernas, eu quero conhecer coisas novas. E o pai ali fica triste na hora, mas logo ele reparte os bens e dá a parte do filho. Essa mensagem, ela fala ao nosso coração, porque
A gente sabe que ali, para os judeus, isso era uma afronta. Por quê? Se você for ver, no cotidiano deles, o primogênito, ele tem direito. Não é que o filho mais novo não tenha direito, mas aquele que nasceu primeiro, ele tem os privilégios. Porém, o mais novo, ele quer receber a herança. Mas o pai, com seu amor incondicional, mesmo assim, ele dá a parte do filho. Outra coisa que se vê como uma afronta, como um pai vai dar algo para o filho se ele ainda está vivo? Então, mesmo assim, o amor dele é tão grande que o coração dele se entristece por ver o filho partir e ele entrega. Eu quero dizer para você, como o tema disse, não adianta você sair com a herança e ficar sem a presença. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas, eles recebem a herança. E a gente sabe que para receber herança tem que ter o tempo, tem que ter a hora. E você quer passar na frente do pai. Você abre mão de uma comida, um alimento, e poder sentar na mesa do pai. Um lugar de despojo, um lugar feliz, um lugar alegre. Abre mão para poder dar uma volta fora da casa. Mas eu quero dizer algo para o seu coração que Deus falou comigo. Nunca a herança, ela vai valer alguma coisa se você não tiver a presença. A herança sem presença, ela não é herança. Preste atenção no que Deus está falando com você. Mas a presença sem herança, ela é presença. Tem referência bíblica? Tem. Quando o salmista Davi diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, na casa, irmãos, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, é as mãos do Senhor. Aí você, onde está a segurança? Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guarda. Ele vai te livrar de toda peste, de todo laço do inimigo. Por quê? Porque não adianta você passear aí fora se você não está com a proteção, que é a presença do nosso Deus, aleluia. E aí o filho sai, ele recebe, o pai fica ansioso, triste, mas ele não força o filho a ficar na casa, ele deixa o filho sair. Ainda, preste atenção no que o Espírito Santo vai falar com você, ainda que o filho ainda não conhece o pai que tem, mas o pai conhece o filho que ele tem, aleluia. Alguém que não entendeu, eu vou tornar a repetir. Ainda que o filho não conheça o seu pai, ele sempre conhece o filho. E a Bíblia vem nos dizer que ele sai. E quando a Bíblia diz que ele vai gastar com as meretrizes, dissolutamente, ou seja, ele não tem mais compromisso. Aí você vai entender que na presença, quem que controla a situação é o pai. Mas quando você está com a herança e não está na casa, você quer ser o dono do seu próprio nariz, você não tem controle de nada. Por quê? A presença, ela tem aquele que direciona, é aquele que conduz. E aquele que anda sem a presença, meu irmão, ele vai dar cabeçada na vida, ele vai pagar para ver. E muitas das vezes esse pagar para ver, ele vai ocorrer muitas consequências que vai ferir a ele próprio. Mas quando ele sai, ele começa ali, fora da presença, da casa do pai. Preste atenção, aí você encontra amigos. Ó, você é um cara bom, compra isso, vamos gastar, vamos em tal festa, vamos ali, vamos aqui. Rapaz, seu pai tem tudo lá, mas você tem que viver. Esse negócio dessa mesmice, de ficar lá, ser quadrado, ficar lá naquele lugar, naquela casa. Não, você tem que divertir, rapaz.
você tem que gastar, você tem que... Irmãos, preste atenção no que Deus vai falar com você. O que adianta ter bens? O que adianta ter as coisas todas terrenas do mundo, se você não tem a presença do Pai contigo? Aí fora da casa, você não tem um abraço do Pai. Na hora que você está triste, você não tem o conselho do Pai. Amigos fora da casa são amigos de alegria, somente na hora que está tudo bem. Mas na hora de adversidade, todos viram as costas, mas o Pai não. Ainda que o filho está errado, ele ainda tem sempre um conforto, ainda ele tem sempre um carinho especial para com o filho. E a Bíblia fala que ele gasta tudo. E naqueles dias, houve uma grande fome na cidade. Aí você imagina, meu irmão, quem está na casa do Pai, tem alimento, aleluia. Quem está na casa do Pai, meu irmão, tem coisa boa, tem novidade, sempre tem um presente do Pai, sempre tem coisas novas para Ele nos entregar. Mas aí fora, você está sozinho, numa escuridão tenebrosa, onde você olha e não vê saída, onde você olha e não vê solução. Mas você que saiu da casa, você que saiu da presença, não pensa que acabou, porque ainda que você está sozinho aí, o seu Pai te espera de braço aberto, aleluia. Oh, é maravilhoso, meu irmão, ver quando o Senhor opera maravilha. E ele deu fome, e não tinha o que comer, imagina. Aí ele começa a lembrar, quando ele estava na casa do Pai. Primeira coisa, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, ele lembra que os empregados do seu pai, aqueles que estavam ali, que servia seu pai, que trabalhava para o pai, ele tinha fartura de pão. Aleluia, Jesus. Eu não sei como é que está a situação de você aí. Se você neste momento, juntamente com o que se passa aí fora, está passando por necessidade, está passando por dificuldade, você não tem coragem de enfrentar, de contar para alguém que você está precisando de uma ajuda, você quer ficar aí remoendo. Eu tenho algo do Senhor para a sua vida. Eu quero dizer, se você trabalha para o Pai, você vai ter fartura de pão, você não vai padecer necessidade, porque Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh, Ramanalabás. Ele estava com fome. Aí um cidadão daquela cidade, ele chega diante dele e fica sabendo que tinha um lugar que precisava de alguém. Mas o trabalho era duro. Todos que sabem que cuidar de porcos, meu irmão, o odor é muito forte. Você tem que conviver no meio deles. E você corre risco de ser contaminado por alguma bactéria, por alguma doença. Corre risco de ser mordido. E é difícil. E ainda você com o estômago vazio, em meio a esse cheiro mau, pode te acarretar mais problemas, mas ele não tinha outra opção. O que Deus está querendo falar, aquele que não está na casa, quando a adversidade chega, ele não tem outra opção, ele tem que enfrentar, mas tem uma diferença, quando ele enfrenta a adversidade na casa, o seu pai peleja por ele, mas quando ele está fora da casa, a adversidade chega, não tem para onde correr, vai ser presa fácil. E ele foi alimentar os porcos. E a Bíblia diz que na hora que ele está alimentando os porcos, e os porcos estão comendo, a fome dele era tão grande que ele deseja comer as bolotas. Em algumas versões bíblicas está escrito alfarrobas. É um tipo de vagem, de uma planta. Ele deseja alimentar das bolotas. Aí quando eu li essa passagem,
eu buscava uma palavra para a igreja, Deus falou comigo. É forte isso aqui, meu irmão. Essa veio do Espírito de Deus para nossas vidas. Ele falou: Santiago, é o seguinte: quem não está na casa do Pai, não quer o alimento na presença do Pai, come comida de porco aí fora. Aleluia. E o que tem de pessoa que deixou de alimentar do alimento necessário para a nossa sustentação, que é a palavra de Deus, para ficar comendo alimento, comida de porco aí fora. É forte, meu irmão, o que Deus está falando conosco nessa noite. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Aleluia, Jesus. Eu quero que você preste atenção. O alimento que Deus dá, nos dá força para caminhar, meu irmão. Nos dá força para suportar os vendavais. Dá força para nós suportar as pedradas. Porque o alimento que Deus nos dá, Ele nos sustenta. Aleluia. Oh, Ramanalabas. E ele começa a refletir. Nossa, na casa do Pai, eu tinha tudo. Olha os trabalhadores do meu pai, tem fartura de pão, e tem pessoas abrindo mão de trabalhar para Deus, meu irmão. Tem pessoas querendo privilégios. Basta ser somente o trabalhador da casa do Pai, que vai ter fartura de pão, que não vai mendigar necessidade, porque o Pai, Ele cuida daqueles que trabalham em prol da tua obra, aleluia. Você planta, mas você colhe, e quando você colhe, você recebe as maravilhas que vêm do céu, e Ele sempre tem novidade, aleluia, para a nossa vida. Aí ele reflete, e fala: mas será que meu pai vai me receber? Eu vou tentar ir atrás do meu pai, aleluia, eu sinto aqui a presença de Deus. Será que ele vai virar as costas para mim? Eu não quero as regalias lá mais, mas se ele somente me receber como um trabalhador dele, já estava ótimo, porque ele sabia que os trabalhadores da casa do pai dele era bem tratado. E tem pessoas abrindo mão de trabalhar para o pai. Trabalhe, meu irmão, trabalhe para o pai, porque Ele vai te recompensar, aleluia. Ele vai mudar a sua situação. Você não está perdendo não, você está ganhando, meu irmão. E além disso, quando você pensar que nada vai acontecer, você pensa: olha, não importa se vai vir alguma bênção material, não importa se Ele vai suprir alguma necessidade, não, meu irmão. Ele vai escrever seu nome no livro da vida, Ele vai escrever uma nova história diante de ti. A presença vale mais do que herança. A presença vale mais do que a herança. Porque a herança sem a presença, ela não tem valor. Mas a presença sem a herança, ela faz você restituir valores éticos, morais, e muito mais na presença de Deus, aleluia. Ele volta, e a Bíblia vem nos dizer que quando ele volta para casa: levantar-te-me-ei, irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, faz de mim um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi ter com seu pai. Viu o seu pai e se moveu, preste atenção, de íntima compaixão. Você que deixou a casa, meu irmão, você que tem faltado força, durante essa pandemia, muitos abandonou a casa do pai. Uns porque queria herança, outros porque desanimou, não aguentou esperar o tempo do pai entregar algo, outros ficaram com medo, outros não têm força de voltar. Mas Deus está falando com você aí. O Pai te espera, aleluia. De braços abertos, o Pai te espera. Ele quer mudar a sua história. Preste atenção no que o pai falou ao filho.
Primeira coisa, ele olhou na roupa. Certa vez, Satanás chega diante do Senhor e apresenta as vestes de Josué. Primeira coisa que o inimigo mostra é a sujeira, é a veste. Mas aqui, quando o filho chega e o pai já vê, ele fala: não, meu filho, ele saiu daqui limpo, aleluia. Ele saiu daqui purificado, lavado pelo sangue do Senhor. Agora, se ele se sujou, você que se pensa que não tem perdão o que você fez, ele disse: eu tenho vestes novas para te dar. A roupa tem um significado, o zelo, a proteção. Você se suja quando está fora da presença, mas quando você volta para a presença, a luz do Senhor faz resplandecer em você a proteção dele, meu irmão. Uma nova veste ele te entrega. Aí ele fala: tem outra coisa, pega o anel do meu filho. Quando o filho sai da casa, ele abre mão do anel, que simboliza autoridade. Porque na presença do pai, ele te dá autoridade. Mas quando você sai da presença, você automaticamente perde ela. Porque você abre mão da autoridade que ele te dá. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ele fala: entregue, coloque o anel nele. Ele te devolve a autoridade. Não fique você pensando porque você está fora da casa. Se você voltar, você não vai ter. Não, meu irmão. O nosso Deus, ele vai terminar a boa obra que ele começou na sua vida. Se ele começou uma história, não é o homem que vai pôr um ponto final, ele vai terminar. E você vai ver a glória do Senhor manifestar sobre a sua vida, aleluia. Aí ele olha no pé do filho, ele vê o filho descalço. E naquele tempo, a pessoa que andava descalço, ela era vista como escrava. Ela se sentia presa. Aleluia, Ramanalabás. E ele fala: colocai vestes novas, colocai o anel e colocai a sandália. E quando ele vestiu a sandália, era sinal de libertação. O pai, ele abraça, ele liberta, ele constrói nova história. E quarto, ele manda fazer uma festa. Sabe o que significa, meu irmão? A celebração do amor de Deus para com um filho arrependido. Não tem nada que alegra o pai, é quando um filho reconhece que errou, se arrepende e se entrega novamente na presença do pai. Você que está de fora da casa, não tem outro momento, os dias estão findando, Jesus está às portas, meu irmão. Deus está falando com você. Você que saiu da embarcação, você que quis viver dissolutamente aí fora. Muitas pessoas estão indo embora sem ter a oportunidade de se falar algo. Chegou o momento de você entender que somente estar na presença é o que basta para nós cristãos, ouvir a palavra, compreender os mistérios e viver sobre a direção e a autoridade do nosso Pai, aleluia. A presença, meu irmão, quando ela chega, ela move as águas. A tristeza tem que sair, porque tem que dar lugar para a alegria. A mentira tem que sair fora, porque a verdade chegou.
porque você está na casa. Se você está na casa, o pai não vai deixar você padecer necessidade. Porque que ele tem um zelo com o filho, ele não deixa o filho padecer, ele tem sempre alimento para o filho, cuidado, amor, carinho. Aí o que acontece? Eu vejo que quando um pai vê o filho voltando, a alegria é tão grande, ele fala assim: eu quero que vocês matem um boi cevado, ou seja, o melhor, o mais gordo, o mais farto. Aí eu aprendo para você entender, fora da presença, quer comer comida de porco, porque está com fome. E o que tem de gente comendo comida de porco e esquecendo que Deus tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para mim e para você, meu irmão. O alimento que Ele tem é de fartura. É o mesmo alimento que Ele deu para Elias quando estava na caverna escondido. Quando ele alimentou daquele alimento, com a força do alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Ele ainda controla a situação, Ele ainda está no controle da situação. Não fique com medo, não fique aí, meu irmão, pensando que vai terminar assim, porque a promessa ainda vai cumprir. A igreja do Senhor, ela é sustentada pelo Pai, aleluia. Oh, Ramanalabasurimi andalabasharamahas, aleluia. Ele ainda tem um controle. Se Ele falou que patrocina o ministério, Ele vai patrocinar. Se Ele falou que Ele vai além da medicina, Ele vai. Muitas pessoas estão perguntando: cadê o Deus dos crentes? Ele está aqui. Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda liberta. Mas o problema é que em meio a essa dificuldade, irmãos, as pessoas querem herança e não querem a presença. Pensam que as bênçãos é maior do que aqueles que dá a bênção, daquele que dá a bênção. O milagre, ele é necessário nas nossas vidas, mas aquele que produz o milagre, ele é essencial para a nossa salvação, aleluia. Aí o filho mais velho, ele vê aquele alvoroço, ele vem e fala: olha, uai, primeiro, ele não tinha direito, ele recebeu, levou, gastou, agora ele volta, o Senhor devolve tudo a ele, ainda mata o melhor boi que tem na fazenda, enquanto eu estou aqui cuidando das suas coisas, Pai, e eu não recebi, o Senhor não matou para mim nem sequer um cabrito. Isso mostra, meu irmão, o amor que Ele tem para com um filho arrependido. Deus tem sempre o melhor para você. Você que está de fora da presença, não incomode, que quando você chegar, alguém vai apontar o dedo para você, alguém vai falar: ó, errou, saiu, recebeu o milagre, perdeu, agora quer voltar. Não. Esse pai da palavra aqui, dessa parábola, é o Senhor. Ele veio para salvar aqueles que necessitam de salvação. Ele veio para curar os doentes. Ele veio para fortalecer aquele que está sem vigor. Aquele que está oprimido, aquele que está cansado. Ele veio escrever uma nova história. Ele veio erguer, colocar de pé. Ainda que eles vão se incomodar. Sabe por quê, meu irmão? Porque grande vai ser o milagre na sua vida. Ainda que o seu coração deseja sair da casa, deseja receber o milagre, receber a herança, não abre mão da presença. Por quê? Para me terminar, isso aqui é forte. O seu Pai, que se chama Jesus, Ele já desceu da cruz, Ele ressuscitou, Ele vive.
Ele está vivo. E a maior herança, o maior milagre, Ele vai nos entregar quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida e buscar a noiva dEle. Guarde essa palavra. O filho, ele tem que estar na presença, na casa do Pai. Você que ouviu essa palavra, você ouvinte, você que está assistindo na televisão, o importante, meu irmão, é a presença de Deus. Nada compra a presença. Porque se a gente caminhar sem ela, nós vamos ficar perdidos. Porque Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a justiça, Ele é o amor incondicional, Ele é o alimento, Ele é a água da vida, Ele é o sustento, Ele é a armadura, Ele é a proteção. São tantas virtudes, são tantas coisas que eu posso te dizer, que nada vai preencher o que Ele é. Ele é absoluto, Ele é Deus, e esse Deus vai mudar a história da humanidade. Se o meu povo se humilhar, clamar nos meus pés e me aceitar como o único e suficiente Salvador, Ele vai mudar a história. Deus ainda está no controle. Que essa palavra fica no seu coração, e eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.